Tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sossegado? Então, de entrada, continuando ali a nossa parte de histologia, né? Dos tecidos que montam o corpo e organizam o corpo. A gente tinha comentado um pouquinho ontem da questão do tecido epitelial, né? E que ele é formado por inúmeras células que são de revestimento, de proteção dos órgãos, a primeira parte tecidual do corpo, e ele é formado por células bem justapostas, né? Ou seja, intimamente ligadas umas às outras, tá? Através de junções que a gente chama de junções intercelulares ou proteínas integrais da membrana, que acabam ligando essas células umas às outras, né? Deixando elas unidas, bem juntinhas umas das outras, tá? E como função primordial do tecido epitelial é revestir a superfície externa do corpo, né, nossa primeira camada do corpo, as cavidades internas e os órgãos, tá? E ele apresenta ainda a função secretora. Por isso que nós transpiramos, né? Sai espinha, que são excreções da pele para fora do corpo. Então são funções bem principais dele, a proteção e o revestimento da pele, a secreção, no caso de células secretoras do estômago também, que secretam o ácido estomacal, a secreção e absorção no intestino, lá no intestino delgado, impermeabilização da bexiga urinária. Então essa estreita união que ocorre entre as células epiteliais acaba sendo uma barreira bem eficiente contra a entrada de agentes invasores, né? E acaba impermeabilizando a pele, não permitindo que você tenha uma perda de líquidos corporais muito grande, tá? E como características principais são essas células bem unidas, né, bem justapostas, com pouco material extracelular entre elas. E as células são unidas de forma bem organizada. Por isso que quando você se corta, cicatriza, dependendo do tamanho do corte, não fica marca, tá? Quando fica marca é porque as células, quando elas foram se organizar, elas não conseguiram fechar o quebra-cabeça 100%. Então, por isso que fica a cicatriz, tá? E ele não possui, né? Possui suprimento nervoso, não possui vasos, né? Ele é avascular, alta taxa de regeneração, né? Ou seja, a renovação celular é muito grande, então você tem por consequências, várias mitoses que ocorrem numa velocidade muito grande, e nutrição e oxigenação por difusão da lâmina basal, tá? De acordo com a sua função, existem dois tipos de tecido epiteliais, de revestimento e glandular, mas, no entanto, pode haver células com função secretora no epitélio do revestimento, tá? Então aí nós temos as divisões, por exemplo, o tecido pseudoestratificado, que são aqueles epitélios que são formados por uma única camada, que revestem as fossas nasais, a traqueia, os bronquíolos, os alvéolos pulmonares, que servem como revestimento dos vasos sanguíneos e linfáticos, tá? Os tecidos simples pavimentoso que recobrem o pulmão, os túbulos renais, que são a partir de tecidos simples cúbicos, né? Que se originam, que se organizam em forma de cubos, tá? O simples prismático, que recobre a parede interna do estômago. Então eles acabam tendo essas divisões, ou no caso do tecido estratificado pavimentoso, que o próprio nome já diz, é cheio de pavimentos, né? Que são epitélios formados por várias camadas de célula que revestem a pele, a boca e o esôfago, e o intuito dessas várias camadas de pele é essa própria divisão mitótica que ocorre rapidamente, né? E rapidamente esse tecido pode ser trocado por um tecido novo, tá? Ou o tecido estratificado de transição, que recobre a bexiga urinária, por exemplo, ou o estratificado prismático, que recobre a uretra, que são locais onde você tem um pH mais ácido e precisa ter essa capacidade de troca rápida de célula, tá? Então os epitélios como um todo, eles são constituídos por uma ou mais camadas de células com diferentes formas
com pouco ou nenhum fluido intersticial, tá? Aquela substância entre as células e vasos entre elas. Tá? Porém, todo epitélio ele está situado sobre uma malha glicoproteica, que é denominada de lâmina basal, que tem aquela função de promover a troca de nutrientes entre o tecido epitelial e o tecido conjuntivo adjacente, né, que está juntinho. Então, que tem aquela lâmina basal lá que faz essa troca, permite essa troca de nutrientes com o meio. E aí eles são classificados de acordo com aquelas camadas celulares ali, que é o epitélio simples, que são formados por uma única camada de célula, o epitélio estratificado, que é formado por mais de uma camada de célula, e o epitélio pseudo-estratificado, que são formados por uma única camada de célula, mas possuem células com alturas diferentes, tá? Dando impressão de ser estratificado. Tá? O epitélio, o tecido epitelial da pele humana, apresenta células bem unidas, então sendo característica do epitélio estratificado. Isso porque a função da pele é evitar a entrada de corpos estranhos no organismo e agindo, né, como uma espécie de barreira protetora, além de proteger contra o atrito, os raios solares, produtos químicos e afins, né? Então tem toda essa função. Já o tecido que cobre os órgãos, ele é um tecido mais simples, pois o tecido não precisa ser tão espesso, né? Devido à necessidade de trocas de substância. E aí ele se separa, os epitélios, eles acabam se separando quanto à forma da célula. Quando eu falo em epitélio pavimentoso, ele possui células achatadas. Quando eu cito epitélio cúbico, as células são em formas de cubo. Ou o epitélio prismático, que são células alongadas em forma de coluna. Epitélio de transição, que a forma original das células é cúbica, tá? Mas ficam achatadas devido ao estiramento que é provocado pela dilatação do órgão, como ocorre no estômago, né? E ainda nós temos o tecido epitelial glandular, tá? Que são aquelas células do tecido epitelial que possuem a mesma característica do epitélio de revestimento. No entanto, assim, eles são raramente encontrados em camadas. Então as células são muito unidas e geralmente são dispostos em uma camada única. E os epitélios glandulares são tecidos com essa função excretora, que constituem órgãos especializados, né, chamados de glândulas, que aí ocorre a formação, a organização do tecido e a formação dessas glândulas com função excretora, tá? Que acabam sendo assim separados em glândulas exócrinas e glândulas endócrinas, tá? Que são capazes de secretar e sintetizar moléculas a partir de moléculas percursoras menores ou ainda modificar algum tipo de secreção. E essas células de secreção elas podem estar isoladas entre as células do epitélio de revestimento ou formando esse epitélio. Por exemplo, quando se reveste a cavidade do estômago ou parte do aparelho respiratório. Então são células anexas, né, a esses sistemas. As glândulas do tecido granular, tá? Que a maioria das glândulas do corpo humano são formadas a partir desse epitélio glandular. E elas podem ser de dois tipos, sendo as exócrinas ou as endócrinas. As glândulas endócrinas são aquelas lá que são ligadas com o epitélio de revestimento e deixam de existir as células deixam de existir, né? As células elas se organizam em folículos, como no caso da tireoide, ou em cordões, como o caso da glândula adrenal, da paratireoide, das ilhotas de Langerhans, e as glândulas exócrinas são formadas em duas partes. Uma parte secretora, que é formada pela célula de secreção, e um ducto excretor, né? Que é aquele ducto que vai jogar essa secreção para fora, que é composto por células epiteliais de revestimento. E nesses ductos, o ducto ele lança a secreção, né, dentro da cavidade interna, como é o caso das glândulas salivares, que você libera a saliva na boca através desses ductos de secreção, ou para o exterior do corpo, que é o caso das glândulas sudoríparas ou as glândulas sebáceas, né, que geram as espinhas e afins no organismo. Tá?
Deixa eu ver o que mais do tecido aqui que a gente tem de característica. Então a gente tem os pontos, né, principais, que são aqueles que são derivados do ectoderma, do mesoderma e do endoderma, recobrem e revestem todas as superfícies corporais, exceto as cartilagens articulares, né, o esmalte do dente e a superfície anterior da íris. A função básica dos epitélios são a proteção da pele, a absorção, no caso do intestino grosso e do intestino delgado, transporte de substâncias sobre a superfície, né, mediado pelos cílios, que acabam transportando substâncias, secreção, no caso das glândulas, excreção, no caso dos túbulos do rim, trocas gasosas, no caso dos alvéolos pulmonares, deslizamento entre superfícies, né, no caso do mesotélio das serrosas, e a maioria das células epiteliais se renovam continuamente por mitoses. Os epitélios não têm direto suprimento sanguíneo e linfático. Esses nutrientes são liberados por difusão lá na lâmina basal. As células epiteliais que não apresentam substâncias intercelulares livres entre si, da natureza de coesão, né? Então, uma natureza coesiva de um epitélio é mantido por junções celulares, pregas celulares que mantêm eles muito próximos e unidos, e os epitélios estão ancorados na lâmina basal. Tá? A lâmina basal, os componentes do tecido conjuntivo cooperam entre si para formar a lâmina basal e repassar esses nutrientes para esse tecido. E apresentam estruturas com polaridade estrutural e funcional. Tá? Quando eu falo de microvilosidade, são aquelas projeções que ocorrem do citoplasma, né? Por exemplo, lá no intestino delgado, que você tem aquelas microvilosidades e aquilo ali aumenta a superfície de absorção pelo intestino. Tá? Então, nessa célula, o glicocálix é mais espesso do que na maioria das células, e o conjunto de glicocálix e microvilosidades é visto bem facilmente ao microscópio de luz, tá? Que a gente chama comumente de borda em escova ou borda estriada dentro desses epitélios. Tá? Cílios são aqueles prolongamentos longos que são dotados de mobilidade, né? Que estão presentes na superfície das algumas células epiteliais, por exemplo, nas de revestimento do nariz e do esôfago, que auxiliam a você jogar as excretas para fora, né, os famosos tatu, e que auxiliam na movimentação desse material, ou no caso das trompas de falópio das mulheres, que você tem um movimento celular em conjunto com as células do epitélio, né, que frequentemente é coordenado, justamente para levar o ovócito até encaminhar o ovócito pela tuba uterina até ele cair no útero, tá? Se for fecundado para fazer a anidação, se não for fecundado para dar início à menstruação, tá? E é um movimento coordenado para que consiga empurrar aquele material em direção, em uma única direção, tá? Ao longo da superfície do epitélio. Então, eu acho que são as características principais desses tecidos, pessoal. Lembrem assim de qualquer dúvida, anote que a gente tira na aula ao vivo, né, que acaba sendo mais fácil esclarecer as dúvidas de vocês. E segue o material em anexo aí para vocês olhar, tá? Qualquer dúvida, pessoal, qualquer questão, anotem para a gente tirar na aula ao vivo, tá? Grande beijão, abraço, até a próxima aula. Fui!